Olá, meu nome é Adriano e nesse vídeo nós vamos resolver alguns exercícios sobre campo elétrico e potencial elétrico. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. C já é o vetor campo elétrico em P gerado por uma carga Q e F é a força eletrostática que age numa carga elétrica Q colocada em P. Quais os sinais de Qzão e Qzinho nos casos indicados abaixo? Ó, Qzão é a carga que criou o campo elétrico. Então, ó, o sinal de Qzão nesse ponto P, né? Como ela está criando um vetor campo elétrico de afastamento, quer dizer que Qzão, a carga geradora, é positiva, que o E é de afastamento. Como a força elétrica sobre a carga aqui nesse ponto P tem sentido oposto ao campo, quer dizer que Qzinho é negativo. A carga que eu coloquei ali é negativa. Então, Q positivo e Qzinho negativo. Letra B. Aqui, ó, aqui é a carga geradora, né? Esse Qzão. Ela criou um campo elétrico de aproximação. Você vê o E de aproximação. Então, Qzão é negativo. A força elétrica aqui, ó, sobre essa carga Qzinha aqui, sobre a carga Qzinha, tem sentido oposto ao campo. Então, essa carga também é negativa. Então, aqui, Qzão é positivo, negativo e Qzinho negativo. Letra C. A carga Qzona que está criando o campo aqui, ó, o E é de aproximação, então Qzão é negativo. Aqui a força sobre essa carga Qzinha aqui tem o mesmo sentido de E. Logo, essa carga aqui Qzinha é positiva. Carga Qzinha é positiva. Logo, Qzão negativo, Qzinho positivo. Letra D. A K que está criando o campo aqui, ó, criou um E de afastamento. Então, Qzão aqui é positivo. A força elétrica aqui sobre Qzinho, a força elétrica, tem o mesmo sentido de E. Logo, a carga Q aqui, ó, Qzinho é positivo também. Então, Qzão positivo, Qzinho positivo também. Questão número 2. A figura mostra as linhas de força de um campo elétrico. As afirmativas referem-se a essa figura. Vamos verificar se são verdadeiras ou falsas. Primeira alternativa. A intensidade do campo elétrico na região A é maior do que na região C. Verdadeiro ou falso? Bom, na região A, as linhas de força estão mais próximas, mais afastadas. Na região C, as linhas de força estão mais próximas. Então, na região A, o campo é mais fraco e na região C, o campo é mais forte. Então, é falso. Então, na região A, as linhas estão mais afastadas, o campo é mais fraco. Onde as linhas estão mais próximas, o campo é mais forte. A segunda proposição. Uma carga negativa colocada na região A ou C sofre uma força para a esquerda. Uma carga negativa no campo elétrico, a força sobre ela vai ter sempre sentido oposto ao campo. Então, uma carga negativa, a força sobre ela, aí no caso, é para a esquerda mesmo. Então, verdade. A terceira alternativa, questão aí. Uma carga positiva colocada na região A, você sofre uma força para a direita. Bom, uma carga positiva, a força sobre ela vai ter o mesmo sentido do campo, ou seja, vai ter o sentido para a direita mesmo. Então é verdade. Questão 3. Em um campo elétrico há um ponto P, cujo potencial elétrico Vp é igual a 3 vezes 10 a 3 volts.
Então, nesse ponto P tem um potencial de 3.000 volts. Calcule a energia potencial elétrica adquirida por uma carga de 1 vezes 10 a menos 7 coulomb ao ser colocada nesse ponto P do campo. Bom, a energia potencial é igual ao valor da carga vezes o potencial do local. Bom, o valor da carga é 1 vezes 10 a menos 7. E o potencial é 3 vezes 10 a terceira. Então, fazendo a multiplicação, parte numérica com parte numérica, potência de 10 com potência de 10, ficamos 1 vezes 3, 3. 10 a menos 7 vezes 10 elevado à terceira, produto de potência e meia base, conserva a base, soma os expoentes. Menos 7 mais 3, menos 4. Então, é 3 vezes 10 a menos 4 joules. Questão 4. Uma carga elétrica de 6 microcoulombs, ao ser colocada em um dado ponto de um campo elétrico, adquire energia potencial elétrica de 12 milijoules. Determine o potencial elétrico no ponto onde foi colocada a carga elétrica. Então, eu quero saber o V, o potencial elétrico. Eu sei que energia potencial é a carga vezes o potencial do local. Eu tenho o valor da energia potencial, que são 12 milijoules, e tenho o valor da carga, que é de 6 microcoulombs. Então, V igual a energia potencial sobre a carga. Ou seja, 12 milijoules, mili quer dizer 10 a menos 3, sobre 6 microcoulomb. Micro é 10 a menos 6. Então, vou fazer a divisão. Parte numérica com parte numérica, potência de 10 com potência de 10. 12 dividido por 6 dá 2. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6, divisão de potência meia base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, é menos 3 menos 6. Então, fica menos 3 mais 6, que dá 3. Então, 10 elevado à terceira. Então, V, o potencial nesse local, é de 2 vezes 10 elevado à terceira volts, ou 2.000 volts, ou 2 quilovolts. Questão 5. Dado dois pontos A e B de um campo elétrico, ponto A e ponto B de um campo elétrico, cujos potenciais elétricos valem respectivamente 100 volts e menos 100 volts. Determine o trabalho da força elétrica para levar uma carga de 2 microcoulombs do ponto, letra A, do ponto A para o ponto B, letra B, do ponto B para o ponto A. Bom, o trabalho da força elétrica para levar uma carga de um ponto a outro é igual à variação da energia potencial. Então, o trabalho da força elétrica da carga de A para B é igual à energia potencial dessa carga em A menos energia potencial em B. Energia potencial em A é o que? A carga que vai ser deslocada vezes o potencial de A. Energia potencial em B é o valor da carga vezes o potencial em B. Então, a carga é de 2 microcoulombs. VA de 100 volts. Então, 2 micro vezes 100, 2 vezes 100, 200 microjoules. Em B é a mesma coisa. A carga é a mesma e o potencial de B é de menos 100 volts. Então, 2 micro vezes menos 100 dá menos 200 microjoules. Então, o trabalho vai ser 200 microjoules menos 200 microjoules. Ou seja, menos fica mais. Então, o trabalho de A para B é de 400 microjoules. De B para A vai ser o mesmo valor, só com o sinal trocado. Menos 400 microjoules. Que aqui eu vou inverter. Vai ser energia potencial em B menos energia potencial em A. Questão 6. Considere que uma partícula eletrizada com carga de 3 microcoulombs
é abandonado no interior de um campo elétrico de 100 Newton por Coulomb. Calcule a intensidade da força elétrica que age sobre a partícula. Bom, a força elétrica sobre uma carga, como a força aqui como o campo é uniforme, né, a força é constante. Tá certo? Então a força elétrica é o valor da carga vezes o valor do campo. Ou seja, 3 micro vezes 100, que é igual a 300 micronewton. Eu posso deixar isso aqui, mas também posso escrever no lugar de mi 10 a menos 6. O trabalho realizado pela força elétrica quando a partícula sofre um deslocamento de 5 centímetros. Eu poderia fazer trabalho igual a Q vezes U, calculando U, mas como a força é constante, o trabalho da força aí é força vezes deslocamento. Então é só pegar esses 300 e multiplicar pelos 5 centímetros, que eu tenho que transformar para metros. 5 centímetros é 0,05 metros. Então 300 micro vezes 0,05 fica 15 microjoules, ou 15 vezes 10 a menos 6 joules. Questão 7. A figura representa linhas de força e as superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade 80 N por Coulomb. Determine 2 pontos. Letra A. A distância D entre essas superfícies equipotenciais. E o potencial elétrico no ponto C. Bom, 80 N por Coulomb é a mesma coisa que 80 volts por metro. Eu sei que no campo elétrico uniforme, a DDP entre duas superfícies equipotenciais é igual ao valor do campo vezes a distância entre as superfícies. Bom, eu vou pegar da expressão eu tiro que D igual a U sobre E. Vou pegar aqui um ponto X no potencial de 160 volts e a distância entre elas aqui é D. Então, U entre 200 e 160 é 200 menos 160, que é 40 volts. Então, D é igual a 40 sobre 80, que é igual a 0,5 metros. Bom, essas distâncias são todas iguais. Então, a diferença de potencial entre essas superfícies são todas iguais. Ou seja, de 40 volts. Então, 160 menos 40, 120 volts. 120 menos 40, 80 volts. Então, o potencial no ponto C é de 80 volts. Letra B. Energia potencial elétrica que uma carga de menos 3 microcoulomb adquire quando é colocada em um ponto no ponto B. Esse ponto B aqui da figura. Bom, energia potencial é o valor da carga vezes o potencial do local. Então, a energia potencial é essa carga de menos 3 microcoulomb vezes o potencial do ponto B, que é de 120 volts. Então, menos 3 vezes 120, 360 microjoules. Letra C. O trabalho da força elétrica para levar uma carga de 5 microcoulomb do ponto A para o ponto C. Então, trabalho é igual a carga vezes a diferença de potencial entre a posição de saída e de chegada. Então, a carga, 5 microcoulomb. A DDP entre A e C é 200 menos 80. 200 menos 80 é 120 volts. Então, 5 micro vezes 120 é igual a 600 microjoules. Então, esse é o trabalho da força elétrica para levar a carga de A para C. Questão 8. A figura é a interseção de um plano com um centro C de um condutor esférico e com 3 superfícies equipotenciais ao redor desse condutor. Então, diz que uma carga de 1,6 vezes 10 menos 19 coulomb é levada do ponto M para o ponto N. Quer saber o trabalho realizado para deslocar essa carga foi de... Bom, nós sabemos que trabalho,
para levar uma carga de um local até outro é igual ao valor da carga que vai ser transportada vezes a diferença de potencial entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Bom, no ponto M, o potencial é de 5 volts, porque está nessa superfície de 5 volts. No ponto N, o potencial é de 10 volts, porque está nessa superfície de 10 volts. Então, a diferença de potencial é 5 menos 10, que é igual a menos 5 volts. Então, o trabalho é igual a carga que vai ser transportada, vezes a diferença de potencial, que é menos 5 volts. Então, 1,6 vezes 10 a menos 9 vezes menos 5 fica 1,6 vezes menos 5 é igual a menos 8 vezes 10 a menos 9 joules. Questão 9. Uma carga positiva é liberada a partir do repouso em uma região do espaço onde o campo elétrico é uniforme e constante. Se a partícula se move na mesma direção e sentido do campo elétrico, a energia potencial eletrostática do sistema, olha, se ela está se deslocando no sentido da força, quer dizer que ela está ganhando velocidade, tem aceleração. Ou seja, a energia cinética está aumentando. Se ela ganhou energia cinética, pela conservação da energia, a energia potencial diminui. Além disso, ela está indo de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. E ela é positiva. Então, ela está diminuindo sua energia potencial e aumentando sua energia cinética. Então, a energia potencial diminui e a energia cinética aumenta. Então, correto, letra E. Ficamos por aqui, vocês deem pausa no vídeo, assistam várias vezes, é o assunto da nossa próxima atividade.